Vou ler novamente aqui o 30 que fala: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Glória a Deus, né? Então aqui eu fiz algumas anotações aqui que o Espírito Santo foi me falando sobre essa palavra, e o título é: E Jacó tornou-se Israel. Então Deus, ele mudou o nome de Jacó. Jacó, ele e o seu irmão Esaú, eles nasceram pela fé de Isaac, seu pai, né? Isaac orou, a Bíblia fala que insistentemente, pela sua esposa Rebeca, porque ela era estéril. E então Deus ouviu a sua oração e ela engravidou de gêmeos. E já no ventre de Rebeca, eles brigavam. E ela teve muito sofrimento e ela foi para os pés de Deus. Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Não, eu já ouvi falar de muita mulher grávida, mas isso aqui está estranho. Me fala o que está acontecendo. E aí Deus falou para ela: 2 nações estão no teu ventre, e o menor será maior e o caçula será maior do que o mais velho. Nessas palavras não, mas mais ou menos assim na Bíblia. O menor será maior do que o mais velho. Ou seja, Jacó, né? Deus já havia feito essa promessa desde o nascimento. Então, quando os meninos nasceram, né? O Esaú tinha os cabelos vermelhos e era todo peludo. E por isso ele foi chamado Esaú, que quer dizer peludo. E também Edom, que significa vermelho. E geralmente os pais, né? E as mães, ou alguém da família, colocava o nome ou por uma característica, né, física da criança, ou por um acontecimento ali na hora do parto, ou também alguma coisa que tinha envolvido ali a gestação, ou profetizando também alguma bênção, né, sobre aquela criança. E no caso de Jacó, né, Jacó significa trapaceiro, ou então usurpador, porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Ele veio por trás segurando o calcanhar do irmão. Então, assim, eles tinham esse costume de colocar por algum acontecimento ou por alguma característica, né? Por exemplo, Noé. Noé significa conforto, alívio. Isaac significa riso, né? Moisés, tirado das águas, né? E eu, por exemplo, não gostava do meu nome de jeito nenhum, porque o meu nome era Leia, que era justamente uma das esposas de Jacó, e a Leia era a que não era amada, era a que a Bíblia diz que tinha olhos tenros. A Raquel era formosa de vista e de aparência, ou seja, ela era toda gatona, mas a coitada da Leia era a que tinha os olhos meigos, era feinha, coitada, né? Não sei como é que ela era, mas aí eu tinha esse complexo com meu nome. E para a glória de Deus, a minha mãe, foi meu pai que botou Léa, mas a minha mãe botou Cristina, que é escolhida de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, né? E é assim que Deus faz. Então, gente, Deus, ele mudou o nome de alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, Abrão, que ele mudou para Abraão. Sarai, que ele mudou para Sara, Saulo de Tarso, que ele mudou para Paulo, né? E o próprio Jacó, que ele mudou para Israel, né? Jacó significa suplantador, que em hebraico é aquele que segura pelo calcanhar, né? O jeito que Jacó nasceu, aquele que lutou com Deus, mas também significa enganador e trapaceiro. Agora você imagina Jacó, né? Oh, meu bebezinho, meu trapaceiro da mamãe, vem cá, enganadorzinho do papai. Você imagina, tudo que ele ia fazer: vem cá, enganador, vem cá, trambiqueiro, trapaceiro, ó, faz isso, faz aquilo. Imagina, né? Já gerava um preconceito, né? E esse daí, não sei não, toma cuidado, hein? Né? E também já gerava nele que é um complexo, né? Toda hora ouvindo aquilo, né? Então não deve ter sido fácil para Jacó, né? Esaú, ele era o mais preferido do seu pai Isaac, porque ele era caçador, ele era forte, bruto, e ele fazia caças muito gostosas
povos, Isaac o amava. Está lá em Gênesis 25. Já o Jacó, ele era mais amado por Rebeca, porque ele era caçulinha, ele era mais pacato, ele era um homem manso, entendeu? E aí isso gerou um espírito de competição entre Esaú e Jacó. E a gente vai ver lá na frente que depois José e os outros filhos de Jacó repetiu-se a mesma história de competição, de inveja, de discórdia, né? Então, gente, além do nome de Jacó, né, de Jacó não ter tanta atenção do seu pai, né, Esaú também não tinha tanta atenção da sua mãe, isso deve ter trazido muitos problemas emocionais para ele. E talvez por isso que Jacó ele tinha sempre uma insistência de estar tentando se autoafirmar, de afirmar a sua personalidade, né? De que ele não era não trambiqueiro, de que ele não era não trapaceiro, ele queria ser vencedor, ele queria ser reconhecido por alguém que não está atrás, que não fica para trás. Então ele vivia buscando esse reconhecimento, né? Gente, olha só, Isaac, que era filho, né, de Abraão, filho da promessa, né? Isaac e Abraão eram crentes em Jesus Cristo, eram fiéis, crentes. Jesus ainda não havia vindo, eram crentes em Deus, né? Mas o Jacó não era. O Jacó não era. Ele falou: Deus de meu pai, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Jacó. Ele não era crente, ele não era temente, fiel a Deus. Mas ele era um homem de fé. Ele era um homem de fé, mas ele não tinha se convertido, ele não era um salvo, ele não era um homem transformado, né? Mas ele havia sido escolhido por Deus desde o ventre, né? Está em Gênesis 25, 23. E quando Deus escolhe, né? Aleluia, né? Ninguém pode impedir. Quando Deus escolhe, Ele nos escolhe desde o ventre, ninguém pode impedir. Então, ele recebeu, através de Rebeca ali, a promessa de Deus, de que ele seria o maior, de que ele também seria pai de multidões, de que ele também seria, através dele seriam benditas as famílias da terra, a bênção de Abraão, né? Mas, quando ele teve ali uma ocasião que ele, Esaú chegou ali com um prato de cansado do campo, morto de fome, e Jacó estava cozinhando um guisado de lentilhas, que eu acho que não deve nem ser saboroso. Mas o Esaú, ele foi lá e trocou a bênção da primogenitura, que era uma bênção que dava direito ao dobro da herança, que dava direito a ser reconhecido, a ser abençoado, a ter muito mais bens e honras, entendeu? Era algo que vinha de Deus. Mas Esaú, ele mostra que ele não tinha muito respeito nem apreço às coisas de Deus, às coisas espirituais. Por quê? Ele, na hora daquela fome, ele falou: que me adianta essa primogenitura? Me dá aqui esse prato de lentilhas. E assim ele desprezou as coisas de Deus, ele vendeu a sua primogenitura. Jacó não roubou, não enganou, ele vendeu, né? Então, olha só, mas Jacó, ele enganou seu pai. Aí foi bravo, gente. Porque ele se junta com a mãe dele que faz, arma tudo e fala pra ele: ó, faz assim, assim, assim. Pegou a roupa do Esaú. Ó, você vai fingir que é o Esaú, entra lá porque seu pai disse que vai abençoar ele, tá perto de morrer. Seu pai vai entregar as bênçãos. Vai lá porque uma ajudinha pra Deus, né? A famosa ajudinha pra Deus. Não, Deus falou que é você, vai lá. E aí botou a roupa do Esaú, né, pra ele, porque ele era peludo, e chegou e enganou seu pai, que já estava quase cego, né? E aí, gente, e ainda usou o nome de Deus. Não, foi Deus que me ajudou a pegar a caça. E Jacó enganou o pai dele dessa maneira aí. E Esaú ficou irado, morto de ódio, falou: vou matar. E aí Rebeca e Isaac mandam ele para a casa de Labão, que era o tio dele. Quando ele estava fugindo, ele se deitou ali num lugar e pegou uma pedra, foi com a roupa do corpo e pegou uma pedra e botou de travesseiro. Ó, gente, ó, uma ideia aí, ó, o travesseiro confortável desse, hein?
Mas naquele travesseiro de pedra ele dormiu. E quando ele dormiu, ele teve uma revelação em sonho. Ele teve um sonho que ele viu uma escada que ia da terra ao céu, e ele viu os anjos subindo e descendo, e o próprio Deus no topo dessa escada. E Deus fala para ele: olha, eu serei contigo, e eu vou te engrandecer, eu vou te dar as bênçãos de Abraão, e em tudo eu vou te prosperar. Deus fez promessas para ele, gente. Deus fez muitas promessas, tá? E aí, gente, em Gênesis 28 tá isso, tá? Gente, agora vocês acreditam? Vocês acham que isso é pouco? Deus chegar para você e fazer todas essas promessas de honra, de prosperidade, de proteção, sabe? Você acha que isso é pouco? Você acredita que Jacó, ele teve a coragem de orar e fazer um voto com Deus? Ó Deus, é o seguinte: se o Senhor for comigo, me guardar na viagem, e me der o que comer, me der vestir, roupas para vestir, aí eu vou te servir. Gente, não, cá para nós, né? Se fosse eu, se fosse o ser humano, né? Porque Deus não é o homem, nem o filho do homem, glória a Deus. Eu falava, fica colocando exigência. Eu estou fazendo todas essas promessas, tu nem me serve, nem é fiel, e você ainda está me fazendo exigir. Desce fogo, desce fogo. Acho que eu torrava ele lá. Mas graças a Deus que Deus é cheio de amor, bondade e misericórdia, né? E Deus estava ali com Jacó, gente. O tempo todo Deus revelava tudo para ele. Deus mostrava tudo para ele. E aí, gente, quando ele estava na casa de Labão, o Labão tentou enganar ele lá e mudava o salário dele 10 vezes, não sei quantas vezes. E Deus falava para Jacó e Deus mostrava para Jacó. E ele inventou de fazer uma simpatia. Ele pegava lá as gravetinhas lá, e quando as ovelhinhas iam lá beber água, que elas iam para parir as crias, ele botava lá os gravetinhos e elas nasciam exatamente do jeito que ele queria, as fortes. Quando eram as fraquinhas, ele tirava os gravetinhos. E aí ele foi enriquecendo. Mas o camarada trabalhava muito. Mas só, gente, que Jacó também, ele era muito apressadinho. Quando ele chegou lá, ele quis casar com a filha mais nova, a Raquel, e não era esse o costume. E aí o pai Labão jogou a Lia lá para ele. Quando ele acordou de manhã: o que você fez? Você me enganou por quê? Olha só, ele enganou o pai dele e foi enganado, né? A lei da semeadura, né? Que o homem semeia e colherá. E aí ele trabalhou 7 anos, né, para receber a Raquel, não recebeu, trabalhou mais 7 anos e recebeu a Raquel. E aí, gente, ele trabalhou ainda mais 6 anos para ter as suas ovelhas. Ele era muito trabalhador, mas ele era incrédulo, ele era impaciente, ele era ansioso. Quem mais, né, gente? Acho que quase ninguém né? Ansioso, impaciente, quer as coisas logo, meu Deus, está demorando. Jacó era assim. Mas Deus o tempo todo estava com Jacó. O tempo todo Deus falava com ele, o tempo todo Deus o protegia. Mas Jacó também, gente, tinha muitas qualidades. Além de ser muito trabalhador, ele era um homem pacato, pacificador. Ele era também um homem muito esforçado, né? Que fala em Josué capítulo 1, esforça-te, tem bom ânimo. Ele também, gente, ele era um homem firme, determinado. Quando Deus falou para ele para voltar para a terra dele, Labão tentou perseguir ele, ele encarou ele com firmeza, entendeu? Ele encarou ele com firmeza e foi ali na sua viagem, né, de volta para a casa do seu pai. E foi nesse momento que ele estava voltando, depois que ele enfrentou Labão, que ele teve esse encontro ali no Vale de Jaboque com Deus, né? E está em Gênesis 32, 28, né? Gênesis capítulo 32. Então ele se encontra ali, né? Alguns falam que é um anjo, mas Deus fala, né? Tu lutaste com Deus e prevaleceste. Deus não ia se enganar nem mentir, né?
Então, assim, alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que era Jesus, que no Antigo Testamento, quando fala o anjo do Senhor, né, ou quando as pessoas falam que era um anjo, mas que ele aceita a adoração, que era Jesus, que já se manifestava em alguns momentos, entendeu? Ali no Antigo Testamento. E então ele teve aquele encontro com Deus. Mas Jacó, ele entendeu que na hora que ele voltasse para a casa do seu pai, que Esaú tinha prometido ele de morte, era vida ou morte, era tudo ou nada. Não dava mais para ficar barganhando com Deus. Olha, Deus, se você fizer isso, se você fizer aquilo, o Deus do meu pai. Agora, ou era o Deus dele, ou ele estava morto. Era um momento decisivo na vida de Jacó. Muitas vezes Deus faz assim conosco também, não é? Deus nos pega ali num momento, num vale. Deus nos coloca, permite um vale de decisão. É tudo ou nada. Você vai agora se entregar totalmente a Deus? Ou o que vai ser de você? E Jacó entendeu isso. Gente, Jacó, ele já tinha tudo, porque ele já tinha riquezas que ele conquistou com o seu próprio trabalho, do suor do seu rosto. Ele tinha muitas ovelhas, ele tinha jumentas, ele tinha camelos, ele tinha muitos servos. Ele tinha conquistado a mulher do seu coração, a sua preferida. E ainda tinha mais ali uma penca de concubina, uma renca de filho, né? Então ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha tudo o que ele queria. Mas Jacó, naquele momento, ele tomou uma decisão, a mais acertada de todo homem e toda mulher. Eu quero Deus. Eu não quero Deus por aquilo que Ele pode me dar. Eu quero Deus porque Ele é. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Salvador. Porque Ele é santo. Porque Ele é benigno. Porque Ele é bondoso. Porque Ele cuida de mim. Porque Ele é fiel. Porque Ele é poderoso. Eu quero Deus. E ali ele lutou toda a noite. Aleluia. E aí Deus mudou não apenas o nome, gente, de Jacó para Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus. E também significa príncipe de Deus, né? E Jacó não teve apenas o seu nome mudado. Deus mudou a sua história. Deus mudou o seu caráter. Deus mudou a sua conduta. Ele passou a ser um homem de fé. Ele passou a ser um adorador. Ele passou a ser um homem fiel. Ele passou a ser um homem de bom testemunho. Infelizmente não foi um bom pai. Errou muito como pai. Teve muitos fracassos como pai. Gerou também discórdia, inveja entre os filhos, né? Infelizmente ele não foi um bom pai. Mas ele era um homem de Deus, um servo de Deus, fiel, temente, obediente. E é assim, né, gente, como fala, né, em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É isso que Deus faz conosco quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Ele. Ele muda o nosso coração. Ele muda o nosso caráter. Não é coisa de aparência, não é uma roupa religiosa, não é, sabe, um falar, o evangeliquez. Não, ele transforma o nosso caráter. É isso que ele busca em nós, uma vida, aleluia, de adoração, de temor, de santidade, de serviço, de glorificar, de ser grato, aleluia, de fazer o seu querer, a sua vontade. Deus fez essa obra linda na vida de Jacó. E ele foi chamar Israel, falou, não poder como é meu filho Samuel. Era para ser Samuel Francisco. Eu falei, não, Deus mudou a sorte do meu filho, ele vai ser chamado Israel. Eu estava passando por uma luta desesperadora. Só Deus estava nos momentos mais difíceis da minha vida. 15 dias que meu filho nasceu. Eu passei 15 dias sem dormir. Eu fui um lixo para a sala de parto. E eu falei, seu nome não vai ser mais Francisco, o seu nome vai ser Israel. Porque Deus mudou a tua sorte. Você é amado e escolhido de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já teve curiosidade de pesquisar sobre o seu nome? Pesquise. O nome da irmã Graça, então, acho, meu Deus, né? Glória a Deus, né? Maravilhoso.
Então, irmãos, olha só, ele já tinha tudo, mas ele entendeu que o nosso maior tesouro é Deus. Não há nada maior, não há nada melhor, não há nada mais importante do que o amor de Jesus Cristo, do que o seu sacrifício na cruz, do que o seu sangue que nos torna remidos, lavados, que escreve o nosso nome no livro da vida, que nos dá direito à vida eterna. Esse é o nosso maior tesouro. Olha como fala lá em Marcos 6, 36, 37. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder sua alma, né? Para nós encerrarmos, João 6,33. Buscais, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Então, assim, a história de Jacó é uma história linda. Vale muito a pena ler e meditar na história de Jacó. Toda a palavra de Deus, né? É maravilhosa. Toda a palavra de Deus, ela nos ensina, é a lâmpada que nos orienta o caminho a seguir. É ela que nos revela Deus, é ela que nos revela o seu caráter, é ela que nos ensina o que é certo e o que é errado. É ela que traz a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vale muito a pena você ler ali a história de Jacó e você ver, aconteceram tantas coisas ainda na história de Jacó e dos seus filhos, né, que deram o nome para as 12 tribos de Israel, né. Então é uma história linda. E eu vejo em Jacó, pelo menos muito de mim, porque eu ainda sou muito pecadora, eu ainda sou muito falha, eu ainda sou muito ansiosa, eu ainda sou muito apressada, eu ainda sou medrosa, né, como ele morreu de medo ali do seu irmão matá-lo, né. Às vezes eu não sou medrosa, está repreendido em nome de Jesus. Às vezes eu sinto medo, mas eu não sou escrava do medo, eu sou filho de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus por adoção em Jesus Cristo, glória a Deus. Então, irmãos, essa obra linda que o Senhor faz em nós e que Ele quer fazer em muitos corações. Infelizmente, muitos ainda não tiveram esse entendimento. Esaú não teve esse entendimento. Ele nunca se arrependeu. Ele nunca se voltou para Deus. 1 Coríntios, acho que é 6,13, fala: e eu amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Ele nunca se arrependeu, nunca se voltou para Deus. Ele nunca entendeu que Deus é o mais importante na nossa vida. Aquele jovem rico que Jesus conta a história, que ele chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala todos os mandamentos para ele, os 10 mandamentos, e ele fala: Senhor, durante toda a minha vida eu já tenho observado isso. Ou seja, né, eu já sou perfeito. Deus não tem como encher aquilo que já está cheio. É só quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos frágeis, que precisamos de Jesus, que precisamos dele, que precisamos do seu amor, do seu perdão, da sua salvação. Aí ele entra. Então aquele jovem, ele não entendeu isso. E aí Jesus fala para ele: se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mas ele amava tanto os bens que ele tinha. Ali ele revelou seu coração. Ele não cumpriu o primeiro e maior mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Ele amava muito mais os seus bens. Ali Jesus queria revelar para ele: olha, reconhece que tu é pecador, reconhece que você precisa de mim, reconhece. Mas ele vira as costas para Jesus e sai triste, porque ninguém vira as costas para Jesus e sai alegre. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa redenção, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai de amor, Ele é, aleluia, Yeshua, Hamashia, Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, aleluia, glória a Deus. E que muitas vidas possam ser tocadas, alcançadas
amadas possam dar lugar ao Espírito Santo, para que venha o arrependimento e elas se entreguem a Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar servindo ao Senhor, trazendo sua palavra, primeiramente a Deus, toda glória, todo louvor, só a Ele, todo louvor e majestade. E também quero agradecer a minha igreja amada, meu pastor, essa oportunidade. Muito obrigada. Deus abençoe.